Agora, como é que o senhor vai fazer isso em 2 meses? Porque no caso de estado de defesa, o senhor tem um limite de 60 dias. O senhor sabe disso? Sim. Tem um limite de 60 dias. Que pode ser prorrogado. 30 dias sim. e mais 30 dias. O que eu entendo e quero saber do senhor é o seguinte: ou o senhor vai resolver a criminalidade por meio do estado de defesa em 60 dias, ou o senhor vai atropelar a Constituição. Não, porque não é assim que é feito o enfrentamento. Você tem 2 modelos de enfrentamento ao crime organizado. Você tem 2 operações de crime organizado no Brasil. Uma é a operação do Comando Vermelho, que é uma operação territorial. Ela é uma operação muito similar à que tem ao Salvador, que é a ocupação de território e atividades econômicas ilegais que acontecem naquele território. Essa é uma operação mais fácil que o Estado de Defesa debela ela de maneira mais intensa. Eu consigo pegar todos os grandes nódulos, as regiões em que eles têm boa parte do faturamento, em um período de tempo menor, eu consigo tocar as operações e fazer isso. A do PCC é diferente. A do PCC é o que eu chamo de operação vertical, porque a infiltração deles é institucional. É o que torna um país um narco-estado. É mais parecido com Colômbia, como houve problema com eles, é parecido com o México. Na infiltração vertical, olha só o trabalho de articulação do Estado que você tem que ter. Você tem que ter o trabalho de inteligência com a COAF, você tem que ter um trabalho de divulgação da Polícia Federal, você vai ter que detectar dinheiro que entra e sai, você vai ter que fazer compromisso de cooperação com outras nações. Por exemplo, Holanda, eu encontrei embaixador da Holanda. Encontrei, não sei se é tipo, o corpo diplomático holandês, reclamando, olha, a droga vai parar no porto de Roterdã, porque o PCC exporta a droga que sai de São Paulo e vai para Roterdã. Então eu tenho que falar com outras nações. Eu tenho que ir com a Bolívia lá na fronteira evitar a entrada da droga, e eu tenho que ter a Marinha atuando lá no Rio Amazonas, na bacia amazônica, para evitar a entrada de droga por via fluvial. Eu tenho que ir no Porto de Santos, eventualmente fazer lá no Porto uma intervenção, porque a droga é escoada por lá. Eu tenho que recuperar o território da Baixada Santista. Eu estou fazendo compromisso com polícias de estados diferentes, o uso de forças armadas, tanto a aeronáutica quanto a marinha, em áreas diferentes, a atuação da nossa força diplomática em áreas diferentes. Eu estou falando de uma atuação hipercoordenada com diferentes órgãos do governo, inclusive com outras nações. Agora... Então, o que eu quero dizer, desculpa Sadi, é que é muito complexo. Então, cada remédio para cada área é diferente. Agora, o estado de defesa, ele representa a resposta para a reocupação de algo que é constitucional, que é o controle do nosso próprio território. Agora... Eu preciso retomar o meu território. Viver a Desculpa, Sadi, mas 5 segundinhos. Eu já passo a bola. Não é o mal de cara que faz live, eu gosto de falar. Se eu não recuperar o território, eu não estou cumprindo eu estou prevaricando como presidente. Eu preciso recuperar o território, senão o Brasil não é um país. Agora, candidato, como é que vai fechar essa conta? O senhor falou dos superpresídios, tá? Isso tem aos montes nas falas do senhor, tá no plano de governo. O senhor se inspira no Secote, falando em El Salvador. Isso eu gosto muito. Então, o senhor acabou de repetir isso aqui. Mas como é que vai fechar essa conta? Porque o senhor promete cortar 3 trilhões. O senhor quer construir superpresídio. De onde vai sair esse dinheiro? O novo regime fiscal, o corte de gastos não é... no papel, matemática. Não, matemática, de maneira clara. Eu preciso fazer o corte de gastos que tem um novo regime fiscal. O que é o novo regime fiscal? Tudo aquilo que envolva gatilhos para aumento automático de gastos, por exemplo, as indexações e as vinculações, eles vão virar corte, a redução deles vai virar superávit. E eu vou resolver questões orçamentárias com esse superávit. Tudo que for corte de gasto, vira aumento em investimento. E presídio é um gasto que o Estado vai ter que fazer um investimento em infraestrutura para receber esse corpo prisional. Então, eu vou ter que gerar espaço fiscal para investir nisso também. Quanto que gasta hoje? Qual é o gasto hoje com presídio? Eu não sei estimular aqui quanto eu gasto com presídio. Eu sei que eu preciso construir de 300 a 500 mil vagas. O senhor tem o senhor está falando das vagas, ainda falando de violência. Eu queria falar um pouco de feminicídio. O senhor acompanha os números. A gente viu uma redução dos crimes violentos como homicídio, latrocínio em 2025, mas feminicídio na contramão subiu, bateu recorde no ano passado. 4%. 4 mulheres morrem em média no Brasil por dia. Eu li o programa de governo do senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da Lei de Responsabilidade Gerencial. O que é a Lei de Responsabilidade Gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer. Inclusive, eu não sei se haverá tempo de a gente falar desse tema, que para mim é um tema central nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher. Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, Flávio Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico, o senhor... Porque isso está no sistema de metas.
O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais para atender isso. Mas o senhor não acha que... Eu acabei de dar os números. O senhor acompanha o tema de segurança, de combate à violência. Isso não deveria ser destacado? Eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar celular agora para falar que gosta de Mas mulher. porque você falou, não quero fazer proselitismo fingindo que me preocupa. O senhor não se preocupa? Não, me preocupo, mas não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho que é urgente o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na lei de responsabilidade gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados, para avaliação. Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. A política que está sendo tocada em São Paulo vai ser o padrão para a gente estabelecer como a métrica geral para a lei de responsabilidade gerencial nos municípios brasileiros. Desculpa, a lei de responsabilidade gerencial, o que tem sobre feminicídio lá? Deixa eu explicar. Você leu lá o livro amarelo? Li. O que a lei de responsabilidade gerencial estabelece? KPIs, indicadores de desempenho em áreas fundamentais. Por exemplo, você falou, eu não vi feminicídio. Eu não vi, ou quase não tem, eu falando sobre saneamento básico no livro amarelo. E é um tema importantíssimo. E por quê? Porque a execução de políticas de saneamento básico, ela está, deixa eu complementar aqui, que é importante, ela está dada nos entes municipais, ou até consórcio de municípios, e entes estaduais. O governo federal pode ajudar com financiamento. Lá nos indicadores da lei de responsabilidade gerencial, que são colocados para os municípios, está ali saneamento básico, cobertura de água, cobertura de esgoto, desempenho escolar, SAEB, DEB. Vacina. Um deles que está incluso é violência contra a mulher. São os indicadores e as políticas que vão ser adotadas. E essas políticas são adotadas pelos municípios. E o governo federal cobra. Se o prefeito não entrega esses indicadores, de acordo com a nossa regra da lei de responsabilidade gerencial, ele pode se tornar inelegível. E se ele consegue entregar essas metas com as políticas que serão auxiliadas, inclusive, pelo governo federal, aí ele fica graduado para receber, por exemplo, mais Mas emendas. então o combate ao feminicídio o senhor está reduzindo a um tema gerencial, é isso? Não, é um tema... Em última instância, tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e envolve municípios. Mas o senhor defende aumentar a pena? Defendo. Para o combate ao eu feminicídio? defendo todo tipo de violência, incluindo violência contra a mulher. Não, mas eu vou ler para o senhor o que é feminicídio. E aí o senhor me disse se concorda. Assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime é motivado por menosprezo, ódio ou discriminação à condição da mulher. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre na Globo News, esses dados mostram sempre que os contextos onde esses feminicídios acontecem é de violência doméstica e familiar. O senhor acha que isso aqui não existe? Quem disse que eu não acho? Estou perguntando. Não, eu acho que existe sim. Inclusive, não é reportado. Inclusive, assisti um podcast teu falando com uma pastora evangélica muito interessante sobre isso. Sobre os não reports, sobre a ideia de que há uma espécie de uma naturalização e as pessoas tentam manter os núcleos familiares, achando que a violência... Porque o homem que comete, não só o feminicídio, a violência contra a mulher, ele é o mesmo homem que fala tem que matar os bandidos. Ele não se vê como alguém que está cometendo um crime. E às vezes a mulher, na ânsia de manter o núcleo familiar dela vivo, ela não reporta. Então você tem um número gigantesco de casos não reportados. Eu estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas eu não acho que seja só endurecer. Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, né? Qual que é o plano, qual que é a ideia, qual que é o detalhe? Falta isso. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Candidato, o senhor falou da lei de responsabilidade gerencial. Eu confesso que custei a encontrar uma prioridade do seu governo para redução de feminicídio. Desculpa, então eu falo pouco de saneamento básico e minha campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. O município de São Paulo, para ser claro, o município de São Paulo tem uma política sensacional. Eu já gravei com a Amanda sobre isso. Uma mulher que ela consegue uma medida protetiva, ela recebe um aplicativo com outro nome. Se ela sente que ela tem a medida restritiva, está aproximada, ela chama a polícia municipal, a Guarda Civil Metropolitana, aciona carros para ajudar ela. Você tem aluguéis sociais. Todas essas políticas que a Prefeitura de São Paulo adotou são políticas que a gente tem que adotar em âmbito nacional. A lei de responsabilidade gerencial vai estabelecer, dando determinado peso orçamentário para municípios que têm mais ou menos dinheiro, as regras para elas estabelecerem essas políticas. A regra é inspirada no modelo paulistano e é de Estado ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um baita trabalho. Usar o Smart Sampa, como eles estão usando, para pegar um cara que cometeu uma violência contra a mulher,
é um elemento central disso. Usar tecnologia, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo veio com a tornezeleira eletrônica, ela tem o rastreamento, a geolocalização, e a mulher tem a geolocalização do celular. Se bate que eles estão ficando próximos, é acionado uma viatura. Tem um outro elemento que também entra aí. Há uma parte dos casos de violência contra a mulher, e as reclamações gerais que você vê, especialmente nos rincões dos centrões, centrões, regiões contadas pelo centrão também, acho que cabe, é de que a mulher não tem o acesso, existe uma questão de acesso à justiça. Ela não sabe como utilizar, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Deixa eu continuar. Vocês falaram que eu não me importo com o assunto. Os plantões de defensoria pública vão todos nessa linha. Eu preciso ter plantões de defensores públicos para, eventualmente, uma mulher que precisa de uma decisão liminar contra um agressor, um ex-namorado, que é um stalker, e que ela precisa de decisão, esteja presente. Essas, assim como políticas, que eu vou te dar um exemplo, ligada à saúde e água, são políticas que não estão presentes no texto, mas são métricas que vão ser utilizadas para avaliação.